Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a energia elétrica, seu processo de obtenção, as principais formas de obtenção no território brasileiro, seus principais impactos, né, econômicos, seus principais impactos energéticos, seus principais impactos ambientais, né, e as suas possibilidades. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o uso da energia. A gente sabe que a utilização de energia elétrica é relativamente nova, né, em relação à história da humanidade. Afinal de contas, a gente começa a usar energia, né, basicamente a partir da primeira revolução industrial, que a gente tem esse conceito de energia utilizada a partir de alguma fonte de energia, que naquele momento era o carvão. E a gente precisa entender que, desde sempre, né, os seres humanos foram desenvolvendo novas formas de obtenção de energia. Né? Lembrando que anteriormente, antes das revoluções industriais, também se utilizava energia, mas a energia era feita através, basicamente, da queima de troncos, né? Da queima de madeira, né? Ou da força motriz animal ou até mesmo força motriz humana. E aí, gradativamente, a partir do momento em que os seres humanos começam a estabelecer novas formas de energia, né, nós temos, por exemplo, questões que são renováveis ou não renováveis. A gente precisa sempre analisar, né, a possibilidade de longo prazo de uso dessa energia. Além dessa questão de longo prazo, né, que é a questão de se é renovável ou não é renovável, ao longo do processo de evolução da humanidade, né, a ampla utilização de energia, né, foi criando dificuldades para algumas regiões que têm possibilidades, né, enquanto outras regiões não têm possibilidades, como por exemplo a obtenção de energia hidrelétrica, que precisa necessariamente, né, de grande quantidade de água, de grande vazão de água através dos rios. Então, nem todos os países conseguem utilizar energia hidrelétrica. Nem todos os países têm carvão suficiente para produzir, né, em grande quantidade, petróleo e assim por diante. Então, a energia, né, as matérias, as fontes primárias de energia, né, elas estão disponibilizadas no meio ambiente, né, no planeta como um todo, de forma dispersa. Né? Então, alguns países têm mais possibilidades, outros têm menos possibilidades. Então, nem todos os países, além disso tudo, a gente tem que entender que alguns países, né, todos produzem energia de certa forma, mas alguns produzem, né, de forma maneira eficiente, ou seja, toda a população tem quantidade de energia suficiente, né? Enquanto, na verdade, a gente sabe que tem diversos lugares, por exemplo, do Brasil, que nós temos uma grande produção energética, mas que a energia não chega com tanta força, né? É só recentemente que, por exemplo, através do programa Luz para Todos, que o Brasil conseguiu levar luz para grande parte, né? Quase a maioria completa de sua população. Né? Isso é recente, né? Está associado ali aos inícios dos anos 2000, né? Que quando a energia vai chegar em todo o território brasileiro de forma, né, não unificada e não igual para todas as regiões, mas que vai chegar em alguma demanda, alguma quantidade, pelo menos em alguma questão. A gente pode perceber também através desse gráfico, né, a evolução, né, dos tipos de energia, né, não só do tipo de energia primária utilizada, mas também para o tipo de coisas para que essas energias são utilizadas. Né? Novas questões que vão surgindo, novos utensílios tecnológicos que necessitam cada vez mais de energia. Né? Se a gente pensar na vida humana dos anos 2000, né, em diante, como a gente tem a partir de agora, né, a quantidade de energia que um ser humano, né, utiliza em 2020, né, e a quantidade de energia que um ser humano utilizava em 1910, 1920, a gente pode perceber que a produção e a proporção de energia utilizada por um humano, né, há 100 anos atrás é muito diferente da proporção e da produção necessária para uma casa, para um ser humano, no que a gente tem em 2020. Então, a gente precisa entender que, historicamente, né, apesar disso estar sendo transformado, né, grande parte da participação das fontes de energia são de fontes não renováveis. Então, grande parte da matriz energética mundial está pautada em tipos de energias, né, tipos de matérias-primas primárias que não se renovam no tempo geológico, no tempo humano. Né? Ou seja, demoram muito tempo para serem refeitas, algumas centenas de milhares de anos. Ou seja, nós precisaremos de novas fontes de energias que sejam renováveis. Então a gente precisa entender que além dessa questão de grande parte não ser renovável, a gente pode perceber isso através desse gráfico, a gente precisa entender que além disso tudo, grande parte dela é suja. Além disso tudo, porque são materiais que são queimados, ou seja, lançam uma série de detritos na atmosfera. Esses detritos geram uma série de problemas, como a gente já discutiu em aulas anteriores. Então, essas energias que utilizam calor, né, para produzir energia são as chamadas termoelétricas.
E elas, né, são as primeiras fontes de energia, né, em grande escala da história, porque elas estão associadas ao carvão mineral, né, ou seja, associadas ali à máquina a vapor, né, da primeira Revolução Industrial. Né, são as principais geradoras de energia de duas das principais potências econômicas do mundo, o que acentua o processo ali de aquecimento global, como Estados Unidos e China. Né? E também são amplamente utilizadas no Japão, na Alemanha, na Índia, né? Ou seja, grande quantidade de países utiliza e tem na produção de energia através da queima do carvão, né? a sua fonte primária de energia, o que é um problema muito sério para uma série de questões. Uma dessas questões primeiras também é que essa preferência desses países por essa energia, obviamente está associada a questões geológicas, né? Só é possível que se tenha uma matriz energética muito pautada pelo carvão mineral se você tem esse carvão mineral, né? E outra questão importante é que o petróleo, né, que é outro tipo de energia, né, que começa a se solidificar ali a partir do início do século XX, né, e vai se expandindo, né, se tornando a principal matriz de fonte energética do planeta ao longo do século XX e XXI, né, a gente pode ver que gradativamente essas usinas termoelétricas, por diversas questões, né, até pela dificuldade de transporte da própria matéria-prima, né, quanto também a quantidade de poluição que essas usinas utilizam, a tecnologia atrasada de muitas delas, né, elas começaram a ser abandonadas e trocadas por usinas de petróleo. E gradativamente, a partir dos anos 70, essas usinas de petróleo, né, ou seja, que estão associadas a também combustíveis fósseis, também começaram a ser transformadas por energias alternativas. Afinal de contas, outro problema surge, que é o problema relacionado não só à produção energética, mas também à produção energética associada ao meio ambiente, que vai surgindo ali a partir dos anos 60, 70 e assim por diante, ou seja, que vai gradativamente direcionando a produção energética para duas questões importantes. A energia precisa ser renovável e limpa, não somente renovável, como era a primeira questão importante ali. Então, outro tipo de energia que também começa a ser utilizada amplamente a partir dos anos 40, né, é a usina nuclear. Uma coisa importante que a gente precisa entender da usina nuclear é que a usina nuclear ela tem uma capacidade muito grande de geração de energia. Né? A matéria-prima é relativamente abundante, né, mas ela precisa de um certo grau tecnológico de aprimoramento para que seja transformada em fonte primária de energia, né? O urânio, por exemplo. Então, mas nós temos um problema muito sério, que é a questão do risco. Né? A gente sabe que é necessário uma tecnologia e um controle muito severo, porque um acidente associado a esse tipo de produção energética é um acidente que vai gerar problemas para todo sempre. Afinal de contas, a radiação, quando se dispersa, demora centenas de anos para ir perdendo o seu poder, né, de ação radioativa. Outra questão importante é que esse tipo de energia também ela é extremamente controlada pelos principais países do mundo. Por quê? Porque a produção de energia nuclear está muito próxima da produção da bomba nuclear, né, em relação ali ao tipo de tecnologia utilizada. Portanto, países que se declarem que querem começar a produzir energia nuclear, né, vão começar a sofrer, né, pressões de outros países, principalmente dos principais países do mundo, como os Estados Unidos, né, alguns países da União Europeia, que vão tentar controlar, né, para que eles não tenham acesso a esse tipo de tecnologia. Porque, afinal de contas, além de ser um ativo energético muito importante, é também um ativo geopolítico, a energia nuclear. Então, a energia nuclear, para além de suas questões técnicas associadas à energia, também tem um fator geopolítico, porque a transformação da energia em uma bomba de destruição em massa, uma bomba atômica, também demanda um pouco mais só de tecnologia e de estudo. Portanto, existe um controle muito grande das nações associadas a esse tipo de energia. E quando a gente vem falando de energias alternativas ao longo de toda essa aula, a gente precisa entender que tipo de energias alternativas são essas. Energias alternativas são aquelas que são consideradas, né, limpas e renováveis, como, por exemplo, a energia eólica e a energia solar. E elas vão se difundindo intensamente nos países da Europa, Estados Unidos, China, ao longo dos anos 90. Né? Mas só que elas surgem para complementar o sistema elétrico e não para substituir. Né? Porque esses sistemas elétricos são basicamente compostos de consumidores de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, como a gente já disse. Né? Essas tecnologias alternativas somadas ainda representam um percentual muito pequeno,
né? Apesar desse percentual, a cada ano que passa, ser incentivado para que cresça, porque é uma necessidade futura, né? O desenvolvimento sustentável, em uma das suas matrizes principais, tem a questão energética, né? A questão de energia alternativa, renovável e limpa. A gente pode ver que em relação aí nesse gráfico, nesses dois gráficos de pizza, em relação ao mundo, o Brasil tem uma grande parcela de energia renovável, né? Não que signifique que ela seja limpa, né? Porque ela também está associada em grande parte à queima, né? Mas ela é já renovável, que já é um dos, né, dos problemas menores, mas a gente ainda precisa desenvolver energias que ainda sejam ao mesmo tempo renováveis e limpas. Um dos casos importantes aí desse tipo de energia que é renovável, mas a gente vai ver mais à frente que não necessariamente é limpa, é a energia hidrelétrica, né? Que é interessante de certa forma, obviamente é importante a gente sempre ressaltar isso do ponto de vista ambiental e econômico, porque reaproveita, né, e utiliza a água como fonte de energia primária sem necessariamente sujar essa água, né? Essa água é um recurso relativamente abundante, né, em grande parte do planeta, né? Os rios correm ali por grande parte de todos os continentes. Então, só que mesmo assim, esse tipo de energia ainda corresponde à apenas terceira fonte mais utilizada no planeta, atrás ainda das termoelétricas e do gás natural, né? E a gente pode perceber que, assim como para ter esse tipo de energia é necessário geralmente ter grande espaço, né? A gente pode perceber que os principais países produtores de energia associada à hidrelétrica são países que estão ali no grupo dos maiores países do mundo, porque geralmente esse tipo de energia utiliza grande quantidade de espaço, né? E geralmente nesses países, por terem muito espaço, tem muitos rios, né? Tem uma série de relevos, inclusive relevos íngremes o suficiente para a instalação desse tipo de usinas, que é mais importante ainda. Então a gente tem essas questões importantes, né? Então a gente pode ver a China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia, né? Exatamente os 5 maiores países do mundo como os maiores produtores de energia. Então, o sistema elétrico brasileiro, quando a gente fala um pouquinho, é basicamente pautado na energia hidrelétrica, como a gente já viu naquele gráfico anterior, né? Nós temos grande parte de energia hidrelétrica, grande parte de energia associada à biomassa, né? Por que a gente tem essa grande parcela de energia hidrelétrica no Brasil, né? Porque nós temos no nosso país grande parte, né, de toda a água, né, correndo nos rios do planeta. Nós temos grandes rios, né? Nós temos um relevo em determinadas áreas propício para esse tipo de instalação de usina hidrelétrica, né? O que faz com que a gente tenha essa possibilidade extremamente ampla. Só que nós temos um problema muito sério, é que todo o nosso processo de desenvolvimento econômico e industrial foi pautado no litoral e no sudeste. Portanto, as usinas hidrelétricas ficaram sempre muito concentradas aqui nessa região, o que impossibilitou que a energia chegasse em todos os lugares. E aí, gradativamente, ao longo de todos os governos ali, foi se criando um sistema interligado nacional, um sistema de fiação que leva energia para todas as regiões. E aí, com esse processo, também é possível, né, criar usinas hidrelétricas nessas regiões e trazer a energia dessas regiões para o sudeste, para o sul, para o litoral do Brasil como um todo. Então, esse sistema elétrico brasileiro, né, a gente tem um problema muito sério, que é a grande parte da nossa energia, né, a gente pode perceber aí que mais de 70% está associado à energia hidrelétrica, né, ou hidráulica, como a gente pode chamar. O grande problema é que esse tipo de energia é extremamente caro, né, demora-se muito tempo para ficar pronto, né, e existe bastante planejamento de diversos setores, dos setores de estratégia, dos setores ambientais, porque, como a gente sabe, não é porque essas energias são renováveis que elas são necessariamente limpas, né? Outra questão importante é que, além dessas nossas questões, nós temos ali uma série de outros tipos de energia que também são sujos. Então, se a gente pensar muito bem, apesar da gente falar que grande parte da nossa energia é renovável, a gente tem que entender que ainda assim ela gera problemas porque ela está muito concentrada. O ideal sempre é ter uma energia variada, né, em diversas fontes de energia alternativa que de preferência sejam ao mesmo tempo renováveis e limpas. No caso do Brasil, nós temos uma energia renovável, mas que, como a gente vai ver, não necessariamente é limpa. A gente pode ver aí, né, uma concentração, né, das usinas hidrelétricas, como a gente já falou, entre os anos 50 e os anos 2000, uma concentração muito grande em determinadas regiões do Brasil, né, associadas, obviamente, ao tipo de desenvolvimento. E esse problema gera uma desigualdade, porque desigualdade
em processo energético, ou seja, a quantidade de energia diferenciada em regiões do Brasil, né, vai impactar diretamente na proporção de investimentos, de indústrias, né, de crescimento econômico das regiões. Então, o fato da gente ter uma energia extremamente concentrada em determinadas regiões do Brasil também está associado ao fato da gente ter uma economia extremamente concentrada em determinadas regiões do Brasil. Portanto, expandir, né, a fonte de energia e as energias, as formas de obtenção de energia, né, não só em relação à variedade, tipos de energia, mas também espacialmente, né, distribuídas no nosso território, também é uma coisa muito importante para o futuro do Brasil. A gente, recentemente, uma ampliação, mas a gente ainda consegue ver uma concentração muito grande, né, em relação principalmente ao sudeste e o sul do Brasil, uma concentração muito grande de energia associada principalmente à energia hidrelétrica ainda aqui na nossa região. E aí a gente precisa falar, como a gente está falando bastante de energia hidrelétrica, porque é a principal fonte de energia do Brasil, a gente precisa falar um pouquinho sobre ela, mais especificamente sobre suas questões próprias. Quando a gente fala de energia, a gente fala de energia hidrelétrica como uma fonte renovável, mas elas são extremamente impactantes para o meio ambiente, principalmente em determinadas regiões. Por quê? Porque a construção de uma barragem, ou seja, de uma estrutura de energia hidrelétrica, provoca alterações na dinâmica fluvial, porque você precisa represar, de certa forma, o rio, né? Então você modifica a capacidade de erosão, o funcionamento, né, do rio como um todo, e tudo que se associa a esse rio é modificado também. Outra coisa, você precisa alagar grande quantidade, principalmente se o relevo não for muito acentuado, como é o caso, por exemplo, das usinas hidrelétricas feitas ali na região amazônica. Como o relevo é pouco acidentado, muito plano, você precisa de grande quantidade de armazenamento de água para que essa água gere uma pressão suficiente para gerar muita energia. Então você precisa fazer um grande reservatório. E um grande reservatório gera uma grande área de desmatamento. Além da grande área de desmatamento, que é uma questão ambiental, nós também temos a questão social, que você precisa alagar uma grande quantidade, você precisa acabar, né, com as cidades, com os vilarejos, né, comunidades tradicionais, comunidades indígenas tradicionais. Então você precisa criar uma série de remanejamento de pessoas, né, que vão para outras regiões, que vão, né, se desassociar completamente da região onde vivem, do solo, né, das questões culturais associadas àquele solo, as questões sagradas para as comunidades tradicionais, entre outras questões. Então nós temos as questões das áreas de armazenamento dessa água, né, que principalmente na região amazônica precisam ser muito grandes, e por serem muito grandes geram muito impacto. Então, como eu já disse, na região amazônica isso é mais importante por causa do relevo. Nós temos um relevo pouco acidentado, né? Então, para você implantar uma hidrelétrica nessas regiões, como é o caso, por exemplo, da famosa hidrelétrica de Belo Monte, você precisa inundar uma quantidade de espaço muito grande. E essa quantidade, você precisa desmatar esse espaço. Para desmatar, você vai gerar, né, uma série de questões associadas à transformação do meio ambiente, do ambiente local, ou seja, a instalação de uma grande usina hidrelétrica modifica por completo a economia, né, e como um todo o funcionamento regional do clima e, obviamente, da economia, de tudo que acontece associado ao clima. Outra coisa importante também é que quando a gente instala uma usina hidrelétrica, o rio perde vazão de água, força a partir daquela barragem. E o problema é que grande parte das cidades que vêm depois desse rio, que utilizam esse rio, podem perder, né, na vazão da água, não conseguir mais utilizar aquela água para transporte, né? A água pode ficar num nível, o rio pode ficar num nível muito baixo, pode alterar, né, também a relação com a foz, porque o rio chega com uma força, né, encontra a força do mar. E quando essas duas forças se encontram, elas, né, têm ali uma relação de forças. Mas quando você altera uma das forças, o mar começa a fazer erosão e retirar, né, espaço ali, como por exemplo na foz do Rio São Francisco, onde o mar está avançando no território, porque o Rio São Francisco chega cada vez mais fraco, graças a uma série de usinas hidrelétricas que foram implantadas ao longo do seu leito, além da transposição do rio também. Então, além desses investimentos, né, a gente precisa de entender da usina hidrelétrica, a gente precisa entender que nós precisamos utilizar outro tipo de energia. E o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de energia através da biomassa, que não é o ideal, pois apesar de ser renovável, é uma energia que está associada à queima, né? Ou seja, se tem queima, tem processo ali de aquecimento global, mas é uma questão que já é renovável, que é utilizada basicamente, né, através da biomassa, ou seja, você deixa determinados materiais,
né, se decomporem e utiliza esses materiais, né, para a queima, e essa queima você gera energia, né, e aí você cria todo um ciclo utilizado a partir de madeira, lixo orgânico, bagaço de cana, principalmente dos bagaços de cana, ou seja, quando a matéria-prima já é utilizada para fazer, por exemplo, o açúcar, o bagaço que não teria nenhuma serventia pode ser utilizado para fazer biomassa. Isso é importante, pode ser utilizado, mas a gente sabe que apesar de ser renovável, é uma energia que ainda gera impactos ambientais associados ao aquecimento global. Né? A gente pode, outra tipo de energia que é bastante útil aqui no Brasil, poderia ser muito mais utilizada, é a energia eólica, como a gente pode ver aí os parques eólicos, né? Principalmente ali no Nordeste brasileiro, né? Porque o Brasil possui um elevado potencial eólico, com ventos que sopram principalmente durante os períodos mais secos do Nordeste, né? E quando exatamente os reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos, ou seja, a produção de energia das hidrelétricas está baixa porque está chovendo menos, está chovendo menos, tem menos força o rio, menos vazão, né, e menos energia. Então, a energia eólica pode suprir esse momento de estiagem, de falta de chuva, né, mas precisa ser investida. O grande problema da energia eólica é o espaço utilizado. Nós precisamos de né, apesar de grandes fazendas eólicas, que a gente chama, né, para colocar uma série desses espécies de ventiladores que vão captar a energia através do movimento. Né? Então nós precisamos de grande espaço, e aí talvez esse espaço gere ali um impacto econômico que faz com que grande parte das pessoas não invista nisso. E outro tipo de energia que poderia ser amplamente utilizado no Brasil é a energia solar. Afinal de contas, o Brasil, por se inserir dentro da zona tropical em grande parte do seu território, tem uma área que recebe radiação solar constante ao longo do ano inteiro, portanto poderia ser muito bem utilizada. O único problema da energia solar é que ainda ela é considerada uma energia de pouco potencial energético, né, e de cara implementação, afinal de contas necessita uma grande tecnologia, além do espaço utilizado. Então nós precisamos, como energia eólica e como energia solar, nós precisamos criar e incentivar a pesquisa tecnológica associada a esses dois tipos de energia para que eles sejam potencialmente, energeticamente falando, viáveis, né, para que assim depois eles possam substituir as energias não renováveis e as energias que, mesmo sendo renováveis, ainda são sujas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da matriz energética mundial e da matriz energética brasileira e os principais desafios associados a elas. Bom, espero que tenham entendido completamente. Um abraço e até mais.